that I can be. I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh. Fala, meu povo! Sejam bem-vindos aqui a esta aula. E nessa aula nós vamos falar de um tema muito importante, tá? Nós vamos falar sobre protocolos, né? E você precisa aí, tá? Entender sobre protocolos. Por quê, André? Por quê? Porque sempre cai em prova, tá? Então, é um tema que cai em prova demais e é muito simples. O que que você precisa saber fundamentalmente? É você saber o que é um protocolo, certo? É você saber o que é um protocolo, tá? E quais são os protocolos e qual é a função de cada um. E eu vou trazer para você aqui, tá? Os principais conceitos. Também vou mostrar para você em uma tabelinha e aí eu vou te fazer um convite, uma estratégia para você aprender isso. Você vai imprimir a tabelinha que eu vou te mostrar logo mais, tá? E você vai colocar no lugar, no seu caderno de revisão, você vai colocar isso de alguma forma em alguma tabelinha, no seu celular, para você sempre estar aí se recordando de qual é a função, porque são muitas siglas, tá? Não é difícil, é muito fácil. Só que você precisa estar em contato sempre, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? E eu precisava começar falando para você o que é um protocolo. Protocolo nada mais é do que regra de comunicação para proporcionar que dois computadores de dispositivos diferentes eles possam se comunicar, tá? Eu vou trazer uma metáfora para você. É como você ir, tá? É como você ir até um país em que precise aí de um tradutor. Então você precisa entender, tá? A língua do outro país. E se você não souber, você precisa de um tradutor. Então isso tem um padrão, tá? Outro exemplo que eu sempre trago para a turma aqui é o seguinte: quando você fez aí a sua faculdade, não sei se você já fez ou quando você for fazer, né? Você vai fazer um trabalho final, perfeito? E nesse trabalho final, você não escreve do jeito que você quer. Tem uma norma chamada ABNT, tá? Então, essa norma, ela vai trazer padrões para você escrever um trabalho científico. A gente também tem norma, padrões, tá? Que para você criar, gerar, desenvolver equipamentos eletroeletrônicos, computadores, geladeiras, fogões. Como assim, André? A tomada, ela precisa ter a mesma especificação no Brasil inteiro. Ela tem 3 pinos. E aí todo mundo precisa entender, tanto os fornecedores de serviço quanto os fabricantes, tá? A mesma coisa são os protocolos. Então, os protocolos, eles são regras, tá? Para que todo mundo que criar um computador ou um dispositivo, a gente viu na primeira aula que redes de computadores são dispositivos interligados para compartilhar recursos ou informações, tá? E a rede mundial de computadores, a internet, ela é uma rede mundial de computadores para fornecer serviços. E aí cada um desses protocolos, eles fornecem um serviço específico, uma função específica. André, não tem como isso sair do seu escopo. Por quê? Porque cada um desses protocolos, tá? Ele exerce uma função específica. O que você, como concurseiro, precisa saber? A função de cada um. Porque na prova, seja ela qual for, seja do CESP, seja da IDECAN, seja da FGV, qualquer uma, vai te perguntar ou para que serve um determinado protocolo, ou qual é a tradução, qual é o objetivo dele, certo? Ele vai estar aí, não tem como te apertar nisso. E essa é uma questão que sempre, turma, sempre cai, sempre cai. E você que está aqui não pode perder uma questão fácil como essa, porque é muito simples, tá? Então, eu tenho duas categorias de protocolos, tá? Para o seu contexto aqui, para sua prova, tá? Eu tenho duas categorias. Os eu tenho os protocolos de aplicação, tá? Eu tenho os protocolos de aplicação e eu tenho os de estrutura. Eu tenho os estruturantes e eu tenho aqueles protocolos de serviços ou de aplicação, app. Faz algum sentido para você? Então, eu vou ter aqui de aplicação, eu tenho esse,
eu tenho esse, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP e MAP. E eu tenho os de estrutura, tá? Esses de estrutura, turma, como o próprio nome já diz, ele vai gerar para você uma estrutura. Ele vai te gerar uma estrutura. Uma estrutura. Então, ele vai fornecer uma estrutura para as redes, tá? Então, vamos lá, turma, vamos lá. Eu vou começar por esse da estrutura, tá? Esse da estrutura, eu tenho o IP. Você já viu ali que o IP, ele tem uma função de criar endereços. Todo computador na rede, ele vai ter o que a gente chama de endereço IP. Então, para um computador estar na rede, ele tem um endereço único chamado endereço o quê? Endereço, endereço IP, certo? E esse endereço IP, ele pode ser IPv4, ou seja, versão 4, ou IPv6. Na verdade, aqui o que modifica eles são a estrutura e a quantidade de endereços disponíveis. Porque entenda, cada computador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada computador na rede, ele tem que ter um endereço único chamado endereço IP. Então, toda vez que você acessa um computador na rede, ou que você liga um computador na rede, ele tem um endereço IP. Esse aqui tem um endereço IP, aí eu tenho um tablet aqui, ambos estão na rede. Então, eu tenho aqui quantos endereços? Eu tenho dois. Então, uma mesma pessoa na mesma casa, tá? Ele tem dois ou mais endereços IPs, tá? Pode ter dois ou mais. Então, na verdade, o IPv4 ele tem um número menor de endereços e o IPv6 ele tem um número maior de endereços. Então, a ideia foi essa. Bom, você sabe que toda vez que eu tenho aqui, ó, que eu vou acessar um dispositivo ou um serviço na rede, que eu acesso www, tô no meu celular. Quando eu dou um enter, vai sair uma solicitação, vai sair dados desse computador, desse dispositivo aqui, tá? E alguém vai precisar levar esses dados até lá o servidor, até o outro computador, tá? Um protocolo responsável por carregar essa informação é o chamado TCP, tá? Então, o TCP, ele tem uma função de transporte, ele vai transportar pacotes, ele vai transportar as informações, ele vai pegar aqui e vai levar, tá? Eu tenho aí o TCP, que é um protocolo orientado à conexão. O que é isso? Toda vez que eu mando uma informação, ele vai me assegurar, ou ele vai me garantir que a informação vai chegar no outro lugar. Ele vai mandar informações para certificar que esse pacote de fato ele chegou, tá? Então toda vez que você dá aquele F5, você entra numa página e que ela não carregou tudo, possivelmente foi porque algum pacote ele se perdeu. Então o TCP ele vai transferir, a função dele é transportar pacotes, é levar informações de um lugar para o outro, tá? E o TCP ele é orientado à conexão, tá? Então memoriza isso. Já o DHCP é um protocolo, tá? Responsável por distribuir dinamicamente endereço IP. Então, imagina a seguinte situação. Você chega a um aeroporto ou a um restaurante para celebrar a sua aprovação. E aí, quando chega lá, você pede para o garçom o endereço, o assento Wi-Fi. Então, naquele momento, você vai pegar um IP, uma solicitação de internet, de um IP daquele restaurante. Então, aquele IP é do restaurante, então ele está naquela rede, então você vai utilizar, certo? E depois, quando você for embora, ele volta para uma fila, para que outra pessoa possa consumir aquele endereço IP naquela região. Então, o camarada que vai distribuindo dinamicamente esses IPs, ou que faz uma fila, uma organização, é um camarada chamado DHCP. Ele é que organiza isso. Então, ele é um protocolo ou um serviço, tá, de distribuição dinâmica de endereço IP. Tá? Então, esses três, tá, são os três de estrutura, protocolos de estrutura, tá, que servem aí, que caem em prova, são os mais comuns, são os mais recorrentes em prova, tá? Agora eu vou para você os de aplicação ou os de serviço, tá? São aqueles que estão aí mais disponíveis para que você possa consumir aplicações, softwares, programas, aplicações. Por exemplo, o IMAP é um protocolo responsável por receber e-mails. Então, toda vez que você recebe o e-mail, o cara que vai baixar o arquivo ou te mostrar o arquivo de e-mail é um protocolo responsável IMAP. A função dele é recebimento de e-mails, tá? É recebimento de e-mails. Assim como o POP3. O POP3, ele tem a função
ele tem a função, turma, de receber e-mails, tá? Assim como o IMAP. Então, a função deles é recebimento de e-mail. Já o SMTP, a função dele é de envio de e-mail, tá? Envio de e-mail. Então, toda vez que eu vou enviar um e-mail, o cara chamado SMTP, ele vai pegar essa informação de e-mail e vai transportar pela rede até chegar no servidor da outra pessoa, do destinatário. Quando chegar no destinatário, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai ativar lá o protocolo de recebimento. Então, é mais ou menos assim, turma. Olha o desenho. Olha o desenho. O computador A vai mandar um e-mail para o computador B, tá? Esse e-mail. Só que, embora seja simples, o que vai rolar, turma? Esse cara vai mandar lá para o servidor do Gmail, por exemplo. Vamos colocar esse exemplo aqui. E esse que vai receber tem lá o do Hotmail. Poderia ser Gmail também, tá? Só para diferenciar aqui para você visualizar. E aí ele vai ter essa rota aqui, ó. Quando você vai enviar um e-mail, o camarada que envia é um camarada chamado SMT. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor para você visualizar. Olha aqui. O camarada que vai enviar é um camarada chamado SMTP. Send Mail Transfer Protocol, tá? Ou você pode usar o seguinte mnemônico, ó. Sua mensagem está partindo, ou seja, seu e-mail está partindo, está indo. Quando ele chegar aqui no Gmail, ele vai usar o SMTP para mandar para esse outro aqui, ó. Então ele vai usar o SMTP. Quando chegar no recebimento, o servidor ele vai identificar, vai aparecer uma bandeirinha, uma nova mensagem. Então esse cara aqui ele pode receber de duas formas. Ou ele vai receber por um cara chamado POP3 ou por um IMAP, certo? IMAP, ele tem um M aqui, ó. Então é porque mantém no servidor. Como assim mantém no servidor, André? O arquivo de e-mail, ele vai ficar no servidor do Gmail. Então você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Se você tiver configurado o recebimento de e-mail com o POP, ele puxa o pacote, ele pega o pacote, ele pega esse arquivo aqui, vai tirar do servidor e vai colocar localmente nesse computador. Então, ele sai daqui e ele vai ser acessível somente nesse computador. Então, um envia e o outro recebe. Se você for responder a mensagem, o caminho inverso. Esse aqui vai responder a mensagem, ele vai mandar um SMTP para o outro, certo? Nesse sentido. Quando chegar no B, a resposta, ele vai usar ou o POP ou o IMAP. Tá bom? Então, esses são protocolos de serviço. E aí eu tenho outros. Eu tenho o HTTPS e eu tenho o HTTP. Ambos para troca de páginas web. Então, toda vez que você coloca www, certo? Toda vez que você coloca www, o que vai acontecer? Quando você digitar www.globo.com, quando você der enter, automaticamente aparece um cara aqui chamado HTTP //. Certo? Então esse cara, ele está falando que esse protocolo ele é responsável por esse serviço, ó, de páginas web. A mesma coisa, o HTTPS, só quando você for usar bancos, por exemplo, que você precisa de um login ou de uma segurança. bb.com.br. Então, o protocolo responsável é esse, é páginas web com segurança. E eu tenho por último aqui um camarada chamado FTP. Esse FTP é para transferir arquivos de um computador para o outro, tá? Usando a rede. Então, você vai arrastar um arquivo desse dispositivo para esse, como se fosse de forma o quê? Local. Compreendeu esses protocolos? Então, isso aqui, turma, cai toda hora, cai toda hora, cai toda hora. E você precisa memorizar isso, tá? Por quê, André? Por que eu preciso memorizar isso? Porque toda hora isso está em prova. E é muito fácil, tá? É muito fácil. Você só precisa memorizar, tá? E eu trouxe aqui para você uma tabelinha, tá? Com as principais funções, tá? Esse material ele vai estar em algum lugar para você baixar,
tá? Olha aqui, ó. Eu tenho o FTP, a função dele é transferência de arquivo, HTTP, transferência de páginas, HTTPS, transferência de páginas web, com segurança, SMTP, envio de e-mail, IMAP, e recebimento de e-mail, POP, recebimento de e-mail. O IP é para gerar endereços, e pode ser o endereço IP IPv4 ou IPv6, e eu tenho o TCP, que é um transporte de pacotes com confiança ou orientado à conexão. Turma, é isso, não tem mais para onde te apertar. Como que ele vai te cobrar isso em prova? Redes de computadores, tá? Redes de computadores. Em rede de computadores, o endereço IP é definido como o protocolo responsável pela conversão de nome de domínio em endereços físicos de dispositivos. Certo ou errado, turma? O endereço IP, galera, ele serve para o quê? Ele serve para gerar endereços, não é isso? Então, todo computador na rede, ele vai ter um endereço IP, tá? Que pode ser IPv4 ou ele pode ser o quê, turma? IPv6. Isso aqui eu já te falei, você já tá craque nisso, tá? O IPv4 ele tem essa estrutura, o IPv6 ele tem essa estrutura, 2, 4, 6, 8, tá? Então qual é a diferença dele? Gerar um volume de endereço, tá? O outro computador que está na rede, tá? Imagina que isso aqui seja o cliente, você é o cliente, e esse aqui, turma, seja o servidor, não é isso? Seja o servidor A e B, tá? Você vai solicitar www.globo.com, não é isso? Você não vai acessar esse computador globo.com. Você vai digitar ele, mas na verdade esse computador ele tem um endereço IP único. Ele tem lá um endereço IP único. Só que você não sabe o nome do endereço IP. Então tem um camarada chamado DNS que vai converter o que você digita nesse endereço IP correspondente. Então, a questão ela tá errada, porque não é o endereço IP, não é o endereço IP, é o DNS que vai fazer essa conversão. Então, por isso, a questão está o quê, meu povo? Errada. Tem o comentário aí no material de vocês. Tá bom? Bora fazer mais um aqui, bora fazer mais uma, rapidão. A internet é uma rede. Ixi, tem que apagar esse trem aqui, né? Que senão vai... Como é que faz esse negócio para você, papai? Vamos apagar aqui para ficar bonitão para você, para ficar simples, ó. Vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar tudo, apagar tudinho. Olha aí, a internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação e computadores, que o TCP e o IP são dois protocolos mais importantes. Olha aí o que ele está dizendo. Essa questão tá errada, tá certa, tá, turma? Essa questão ela tá certa. É uma questão mais técnica, tá? Mas você vê que mesmo no nível que você esteja aí, não é de difícil compreensão, ou é, tá? Ele não é de difícil compreensão, tá? Então, o que que eu tô dizendo para você? Que eu tenho dois, eu tenho dois protocolos, tá? Eu tenho o protocolo IP e o TCP. O TCP ele vai transportar os pacotes. Já o IP ele vai gerar endereço, tá? E quando ele fala assim em enlaces de comunicação, ele está falando de estruturas de seção para conectar dois ou mais dispositivos. Então, quando o computador A está conversando com o computador B, na verdade aqui existe um enlace de comunicação, ou seja, uma estrutura que fornece a comunicação entre os dois dispositivos. E computadores são os diversos dispositivos que têm interligados para fazer com que o, o, a mensagem possa chegar de um computador A até o computador B. Então, a questão ela tá o quê, turma? A questão ela tá certíssima, tá bom? Então, marca no seu gabarito aí. Deu um. Deixa eu ver se eu consigo restabelecer aqui. Minha caneta tá fraca, olha. Você tá conseguindo ver? Olha aí. Bora seguir. Olha aí. Agora riscou. Tinha parado de funcionar aqui, turma. Aí não dá, né, bebê? Ó, ela tá aqui. Bora lá. Vamos seguir, vamos fazer mais um aqui.
Vamos seguir mais uma para a gente avançar. Então, essa questão tá o quê, turma? Ela está certa. Opa, mais para cá, me perdi. Olha aí, ao vivo é tranco, né? Ele tá travando, papai. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Então, quando eu falo de uma rede de computadores, eu estou falando que eu tenho dois dispositivos interligados, tá? Eu tenho dois dispositivos interligados, correto? Eu tenho dois dispositivos interligados, e quando eu vou estabelecer a comunicação entre um e outro, eu formei o que a gente chama de enlace, tá? Aqui embaixo eu vou ter a estrutura ou o endereço chamado, o protocolo chamado IP, tá? Que ele é estruturante, perfeito? E eu tenho o cara que vai transportar. É o cara chamado o quê? TCP. Ele transporta os pacotes. Então, é muito importante que você saiba desses conceitos básicos. Beleza? Vamos para mais uma. Os protocolos de comunicação usados nas redes de computadores e que permitem enviar e receber mensagens, baixar e subir arquivos e acessar os domínios ou sites são denominados protocolos de rede. Aí tá errado essa questão. Tá errado. Por quê? Porque não são protocolos de rede, eles são protocolos de aplicação, tá? Os de rede são aqueles responsáveis por gerar endereço IP, pelo próprio TCP. Então, esses são os de rede. Protocolos de aplicação são aqueles outros. O SMTP, o IMAP, ou seja, são aqueles IMAP, ó, os protocolos de rede TCP e IP, certo? Os protocolos de aplicação HTTP, HTTPS, POP, IMAP e SMTP, tá bom? Então, é importante aí, e essa questão tá o quê? Tá errada, por quê? Porque não são protocolos de rede, são protocolos de comunicação. Aqui, esses que permitem enviar e receber e-mails o SMTP, enviar, SMTP, receber mensagens, POP e IMAP, acessar sites HTTP e HTTPS. Todos esses que eu acabei de falar, eles são protocolos de aplicação, tá? Os protocolos de rede são o IP e o TCP, tá joia? Bora fazer mais um aqui, ó. HTTPS www.telebrás.com.br é uma URL, ou seja, um endereço, você já viu lá na primeira aula, em que HTTPS significa protocolo de comunicação, perfeito, com uma camada de proteção na transmissão de dados. Isso, ele tem o S de security, certo? Então ele vai acessar páginas de forma segura entre o computador de usuário e o servidor, o que permite a obtenção de recursos textuais do sítio da Telebrás. Perfeita questão, tá? Essa é uma questão de forma que é mais técnica, tá? Mas que você aqui na nossa aula você viu tudo isso, tá bom? Então, turma, protocolos. A gente está encerrando aqui. Protocolos. Ele é um assunto que é muito recorrente em prova, tá? Então é muito importante que você veja, reveja, que você anote, tá? Essas questões ou tipo os protocolos em um lugar em que você possa ter visibilidade deles e memorizar isso, tá bom? Então um forte abraço. Espero que você tenha gostado dessa aula. Veja, reveja várias vezes para que você possa aí aprender, porque isso aqui cai toda hora e é uma questão que é fácil e a gente precisa matar essas questões fáceis, tá bom? Forte abraço, bora pra cima, arrebenta, pau na máquina. Valeu!